Vamos a mais uma aula sobre o conteúdo matemática. Nessa aula nós vamos estudar fração geratriz. O que significa isso? Quando nós estudamos o conjunto dos números reais, nós dissemos que a dízima periódica ela é um exemplo de um número racional. E nós dissemos que um número racional é todo aquele número que pode ser escrito em forma de uma fração. E a fração geratriz, ela é exatamente essa fração na qual a gente pode transformar a dízima periódica nessa fração. Então, nós vamos estudar essa forma de transformação de duas maneiras. Numa delas, nós vamos utilizar o recurso das equações de transformações do número para que a gente possa chegar a essa fração geratriz. Esse recurso ele vai servir para nos mostrar por que o denominador das frações geratrizes são normalmente números 9 ou o 9 acompanhado do número 0. E depois nós vamos ver um método prático para a gente poder fazer essa transformação. Esse método é um método prático que envolve algumas regrinhas, mas que se a gente conhece a forma de transformação utilizando as equações, a gente entende por que aqueles denominadores vão aparecer nas nossas frações geratrizes. Então vamos à nossa aula? Fração geratriz de uma dízima periódica. Então, o que é uma fração geratriz? A fração geratriz é aquela fração que, quando a gente divide o numerador pelo denominador, nós vamos encontrar uma dízima periódica, um número decimal periódico. Então, na verdade, o que é essa fração geratriz? É a fração que gera uma dízima periódica. A palavra geratriz vem de gerar, né? Então, fração geratriz é a fração que gera uma dízima periódica. Falando em dízima periódica, nós vamos conceituar o que são dízimas periódicas. Então, os números decimais periódicos, eles apresentam um ou mais algarismos que se repetem infinitamente. São aqueles cálculos que, quando você faz uma divisão na calculadora, o resultado, ele enche o visor da sua calculadora com números repetidos, né? Esses algarismos, eles se repetem, eles vão ser chamados de período da nossa dízima periódica. Então, o que repete é o período. Esse período, essa parte que repete, ele pode ser um período simples ou pode ser um período composto. Então, nós temos dois tipos de dízima. Nós temos as dízimas periódicas simples e nós temos as dízimas periódicas compostas. O que vão ser as dízimas periódicas simples? Vão ser aquelas que na parte decimal tem apenas o período. Nós já falamos, o que é o período? É aquilo que repete. Então, na parte periódica, só tem aquilo que repete. Então, vamos ver esses dois exemplos aqui. Olha só, o que repete depois da vírgula? O número 3. Só tem o número 3 aqui. Então, isso é uma dízima periódica simples. Aqui, nesse segundo, nós temos o 5, 2, 5, 2. O que está repetindo? O 5 e o 2. Só ele que repete? Sim. Então, é uma dízima periódica simples. Mas olha o que acontece nesses outros dois exemplos. Nós temos uma parte periódica. O 2 está repetindo infinitamente. Mas logo após a vírgula e antes da parte periódica, nós temos esse número 3, que não apareceu mais. Então, essa é uma parte não periódica, é uma parte que não repete. E aqui uma parte periódica. Então, essa dízima é uma dízima periódica composta. Ela tem uma parte periódica e uma parte não periódica. A mesma coisa aqui no 5,3111. O que é o período? O período é o número 1, é o que está repetindo. A parte não periódica é o número 3. Então, uma dízima periódica composta. Como é que a gente faz para calcular a fração geratriz? Aqui a gente tem um passo a passo. Eu vou descrever o passo a passo aqui, a gente vai fazer uma leitura, mas depois a gente vai ver esse passo a passo na prática. Então, para descobrir a fração geratriz da dízima periódica simples, nós podemos seguir esses passos. Que passos vão ser esses, então? Primeiro, igualar a dízima periódica a uma incógnita. Por exemplo, x. Aí já vai começar a ideia das equações que nós vamos trabalhar aqui.
de forma a escrever uma equação do primeiro grau. Depois, eu vou multiplicar ambos os lados da equação por um múltiplo de 10. Pode ser 10, 100, 1000. Para descobrir qual vai ser esse múltiplo, é só identificar quantas casas eu vou ter que andar para que o período fique antes da vírgula, certo? Terceiro passo, diminuir a equação encontrada da equação inicial. Então, primeiro nós escrevemos a primeira equação, depois nós deslocamos a vírgula, temos uma segunda, nós vamos diminuir a segunda da primeira. E aí vai isolar a incógnita e achar o valor de x, que vai ser a fração geratriz. Então, vamos ver isso na prática. Olha só. A gente quer encontrar a fração geratriz dessa dízima periódica, 0,8888. É uma dízima periódica simples. Então, o que nós falamos no primeiro passo? Nós vamos chamar essa dízima periódica de x. Então, quer dizer que o meu x é igual à dízima periódica que eu tenho, ok? Então, o que nós vamos observar aqui agora? O período ele é composto por um único algarismo, o 8. Então, ele só tem um algarismo. Então, assim, nós vamos andar apenas uma casa para ter o período na frente da vírgula. Então, eu preciso passar esse período para frente da vírgula. Para ele passar para frente da vírgula, eu vou deslocar a vírgula uma casa. Por isso, eu vou multiplicar por 10. Então, o que nós vamos fazer aqui? Olha só. O 10 vezes o x e o 10 vezes a dízima periódica simples. Quando eu faço 10 vezes 0,88, eu vou encontrar o quê? 8,888. Então, olha, o que era o período aqui passou para antes da vírgula. Então, agora o que nós temos? 10x igual a 8,888. Aí a gente vai para o terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? Eu vou pegar essa que eu fiz o deslocamento, trazer para cá, e dela eu vou subtrair membro a membro mesmo a primeira que eu tenho. Então, eu vou trazer essa aqui para baixo e vou subtrair. Então, eu vou ter 10x igual a 8,888 menos x igual a 0,888. Qual que é o objetivo aqui? É não trabalhar mais com o período. Porque quando eu fizer a subtração, o período vai sair. Olha o que acontece. 10x menos 1x dá quantos x? 9x. 8,888 menos 0,888, ó, o que é igual aqui, cancelou, sobrou quem? Somente o 8. Então, nós vamos ter 9x igual a 8, uma equaçãozinha do primeiro grau. Resolvendo, como é que a gente resolve? O x ficar sozinho, eu passo 9 para o segundo membro dividindo. Então, qual vai ser a fração geratriz dessa dízima periódica 0,888? 8 nonos. E aí muita gente pode estar perguntando assim, mas para que eu vou fazer essa transformação? Já vamos antecipar aqui algumas questões. Em provas de seleção, em situações de concursos, no Enem, em situações que vão aparecer, é muito comum em qualquer cálculo, em uma expressão numérica, aparecer uma dízima periódica na expressão numérica. Eu não tenho como resolver a expressão numérica com essa dízima periódica escrita dessa forma. Para eu resolver uma expressão numérica onde aparece uma dízima periódica, essa dízima periódica tem que ser transformada numa fração. E para ser transformada numa fração, essa é a fração geratriz. Então, é com ela que eu vou operar. Então, por isso é o nosso objetivo de conhecer essa transformação, ok? Vamos um segundo exemplo, olha só. Agora nós temos uma dízima periódica simples, mas tem 2 algarismos no período. O que vai mudar dessa que tem 2 algarismos para a anterior que tem um só? O início é o mesmo, x igual a 0,45, então chamei de x aqui, tudo ok. Só que agora eu preciso passar o que é periódico para antes da igualdade. Antes da vírgula. Para que ele fique antes da vírgula, essa vírgula tem que se deslocar para ficar entre os 5 e o 4. Esse deslocamento de 2 casas significa multiplicar por 100. Então, é aqui que eu defino por quanto eu vou multiplicar. Então, aqui ó, eu vou pegar o x, vou multiplicar por 100, e o 100, né, eu vou multiplicar os 2 membros, e o 100 eu vou multiplicar pela dízima periódica que eu tenho. Multiplicar esse número por 100, deslocar 2 casas para direita. Então, aqui, ó, esse 45 ficou antes da vírgula e o restante vai continuar. Então, nós não vamos mudar nada no número, simplesmente fizemos uma multiplicação. Agora, a gente vai fazer a subtração de quem? Dessa segunda, 100x igual a 45,4545, que eu coloquei aqui,
pela primeira que eu escrevi, menos x igual a 0,455. Vamos fazer a subtração então. Olha, quanto que é 100 menos 1? 100x menos 1x, 99x. 45 menos 0, 45. O período aqui eu posso eliminar, porque ele é igual, né? Então ele vai ser eliminado de qualquer forma. Então fiz a subtração, deu 45. Como é que vai ficar agora? X igual o 45, o 99 está multiplicando, passa dividindo. Então ficou 45, 99 avos. Essa é a fração geratriz. Porém, como o 45 e o 99, eles são números, né, que podem ser divididos por 9, então eu vou fazer uma simplificação aqui na minha fração geratriz. Eu vou dividir por 9, ó. 45 dividido por 9 dá 5, 99 dividido por 9 dá 11, certo? Essa é a fração geratriz e aqui ela simplificada, ok? Bom, aqui na letra C, nós temos uma dízima periódica, só que é uma dízima periódica composta. A forma de trabalhar com essa dízima periódica composta, ela é um pouquinho diferente das anteriores. A gente vai ter que fazer só um cálculo a mais. Que cálculo seria esse? Olha só. Então, nesse exemplo, a dízima periódica é composta, e porque tem esse algarismo 3 aqui, ó. O período é 61, 61, 61, mas tem o 3 aqui, então é uma dízima periódica composta. E ele não se repete. Então nós vamos escrever a equação inicial, ó, x igual 2,36, da mesma forma que a anterior. Porém, a mudança vai acontecer aqui agora. Antes de eu ir para o próximo passo, eu preciso tirar essa parte não periódica que está depois da vírgula e passar ela para antes da vírgula, o que é não periódico. Então, o que eu preciso fazer? Olha só, para a vírgula sair desse momento e ficar aqui entre o 3 e o 6, eu vou ter que deslocar uma casa para a direita. E deslocar uma casa para a direita significa o quê? Multiplicar por 10. Então, eu vou pegar essa sentença e vou multiplicar por 10. Então, vai ficar 10x igual a 23,6161. Fiz isso. Eu vou trabalhar na subtração com essa equação. Essa aqui serviu de base inicial, mas eu vou trabalhar na subtração com essa, ok? Então, essa vai ser a que eu vou subtrair. Agora, vamos para o próximo passo. O que nós vamos fazer no próximo passo? A equação inicial, aquela primeira, x igual a 2,361, o que acontece? Para que o período venha para antes da vírgula, né? O que é a parte periódica? O 61, o 3 tem que acompanhar. Então, eu pego a minha equação e eu vou ter que multiplicar por 1000. Eu vou trabalhar aqui multiplicando por 1000. Então, eu vou fazer x vezes 1000 e 2,361 vezes 1000. Então, fica dessa forma. Então, é essa sentença que eu vou subtrair do 10x. Então, ó, 1000 menos 10x, 990x. 2,361 subtraindo o 23, né, que é o anterior, nós vamos ter 2.338. Então, nós vamos ter aqui o quê? X igual a 2.338 sobre 990. Essa é a fração geratriz, ok? E aqui nós não vamos simplificar, vamos deixar como ela estava antes, ok? Bom, e aí a gente vai para o método prático. O que é o método prático? É uma forma de fazer essa transformação sem passar por todos aqueles passos ali da equação que nós fizemos, ok? Então, como é que o método prático funciona? Então, quando a dízima periódica for simples, o numerador vai ser igual à parte inteira com o período menos a parte inteira. E no denominador a quantidade de noves igual ao número de algarismos no período. Parece estranho, mas vamos ver isso na prática aqui. Olha só, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Aqui é a minha dízima periódica, eu quero transformar na fração geratriz. Então, o que eu faço? Eu vou pegar essa parte inteira e o período, ó, a parte inteira é o 0. 0 mais o período, 0,2. Eu não escrevo 0,2, escrevo só o 2. Eu venho e coloco ela aqui. O que eu vou subtrair desse 2? A parte inteira, que é o que está antes da vírgula, que é o que está aqui. Então, eu pego a parte inteira junto com o período, coloco aqui, e dela eu vou subtrair a parte
inteira que está antes da vírgula. Fiz a subtração, 2 menos 0 dá 2. E aí, 9 para cada algarismo diferente no período. Como aqui só tem um algarismo, que é o 2, não tem mais algarismos, somente um número 9. Então eu vou ter o quê? 2 nonos. Vamos pegar o exemplo que nós fizemos primeiro e vamos fazer isso. Olha só. O que nós fazemos aqui? Fica bem mais simples. 0,888. O que eu faço? A parte inteira junto com o período, a parte periódica, forma o 0,8. Eu só escrevo 8, não escrevo 0. O que é a parte inteira? O 0. Então é dele que eu vou subtrair. Então eu vou fazer 8 menos a parte inteira. 8 menos 0 dá 8. Como aqui só tem o número 8, o que nós vamos fazer aqui? 9, porque só repete uma vez. Então, sobre 9. Então, 8 menos 0, 8. 8 nonos. A fração geratriz de uma dízima... qual a fração geratriz da dízima periódica 34,131313? Aqui tem 2 algarismos aqui na parte periódica. O processo é o mesmo. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar a parte inteira, vou formar um número com a parte inteira junto com a parte periódica. Olha, que número que eu formo aqui? 3.413. Escrevo esse número aqui. Muitas vezes ele fica um número grande mesmo, depende da dízima que a gente tem. Depois, dele eu vou subtrair quem? A parte inteira, o 34. Antes era 0, agora não, agora é o 34. Então eu subtraio essa parte inteira. Fazendo essa subtração, 3.413 menos 34 dá 3.379. Quantos algarismos diferentes eu tenho no período? 2 algarismos diferentes, 1 e o 3. Então, 9 para o número 1, 9 para o número 3. Então, nós vamos ter 3.379 sobre 99. Vamos fazer aquele exemplo lá do 0,4545 que nós fizemos anteriormente. Olha só. Juntando o 0 com o 45, eu formo 45. A parte inteira é o 0, 45 menos 0 dá 45, sobre 99. Aqui eu nem vou fazer a simplificação, vou deixar dessa forma mesmo. Quando a dízima periódica for composta, o numerador será igual à parte que não se repete junto com o período, menos a parte que não se repete. Então vamos ver isso na prática mesmo. Olha só. Então, como é que eu vou formar? Então, eu tenho essa dízima periódica composta, 6,3777. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os números que não se repetem junto com o período. O que não se repete? O 6 e o 3. O que é periódico? O 7. Então, juntando os 3, eu formo 637. Deles, eu vou subtrair quem? O que está antes da vírgula, a parte inteira, junto com a parte não periódica, que é o 3. Então, desse número que eu formei, 637, eu vou subtrair o 63. E agora, fazendo essa subtração, 574. Só que aqui com uma diferenciação. O que vai aparecer no denominador? O 9, ele aparece porque o 7 é a parte periódica e só tem um algarismo. 7, 7, 7 é um algarismo só, não tem algarismos diferentes. Então, um número 9. E para cada algarismo que tiver a parte não periódica, junto com, se tivesse mais algarismos aqui, seriam mais zeros. Aqui só tem o número 3, que é não periódico, que está depois da vírgula. Então, um zero para ele, e aí fica 574 sobre 90. Fazendo aquele exemplo que a gente fez lá na letra C, olha o que a gente faz. É uma dízima não periódica, eu pego a parte inteira junto com a parte não periódica, mais o período. Ó, formei 2.361, ok? Desse número eu vou subtrair quem? O 2 com o 3, o 23. E aí no denominador o que eu vou colocar? Tem 2 algarismos diferentes no período, então um 9 para o 6, um 9 para o 1. E o 3, que só tem ele, um 0. Então eu vou ter aqui essa subtração que vai dar 2.338 sobre o 990. Chegamos ao final da nossa aula, espero que vocês tenham entendido o conteúdo e a gente entende mais esse conteúdo quando a gente faz mais exercícios. Então eu vou propor exercícios para vocês, façam os exercícios, mandem as suas dúvidas, ajudem os colegas, né? Eu estou disposto a ajudar vocês também. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.